Bom, aqui nessa aula a gente vai ver o quinto elemento, a quinta variável que impacta na sua pesquisa em UX. Ou seja, dentro da sua pesquisa em UX, a gente viu que existem várias variáveis que vão impactar ali como é que vai ser a sua pesquisa e principalmente qual é o método de pesquisa que você deve escolher. A quinta variável que a gente vai ver aqui são as etapas da pesquisa, ou seja, qual é o objetivo da sua pesquisa. Então, nas aulas passadas, a gente viu que a sua pesquisa ela vai variar, né, em vários aspectos. Ou seja, você pode ter tipos de artefatos diferentes, pode ser um produto, um serviço. Você vai ter tipos de usuários diferentes. Então, você pode estar fazendo uma pesquisa para um colaborador, você pode estar fazendo uma pesquisa para um usuário final, para um usuário B2B, para um usuário B2C. Você viu que você vai trabalhar em contextos diferentes, que uma pesquisa para uma empresa privada é diferente para uma pesquisa para uma organização sem fins lucrativos, e que independente de qual tipo de organização que você vai fazer pesquisa, você vai precisar entender o ecossistema que está em volta, atores, leis, regulamentações, limitações. E agora a gente vai ver a quinta variável, que é a etapa da pesquisa, o objetivo da pesquisa. O que é que eu quero dizer? É que a pesquisa em UX, de pesquisa para pesquisa, quando você for fazer várias pesquisas, uma coisa que vai mudar a característica da sua pesquisa vai ser principalmente qual é o objetivo da sua pesquisa. Quando a gente pensa ali no triplo ou duplo diamante, qual é a etapa que aquela sua pesquisa que você está fazendo, ela está? Né? Então, ela é uma pesquisa que ela está sendo feita para validar algo, para medir o sucesso de algo, para testar algo, para descobrir melhor uma situação. Então, a depender do objetivo da sua pesquisa, você vai ter uma pesquisa com características bem específicas e com métodos de pesquisa bem específicos. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre as diferentes etapas que a sua pesquisa em UX ela pode estar envolvida, né? E a primeira delas, a primeira etapa ou o primeiro objetivo, né, que a sua empresa, que a sua pesquisa ela pode estar, é uma pesquisa exploratória, ou seja, a sua pesquisa em UX ela pode estar sendo feita para um viés, um objetivo exploratório, explorar algo. Ou seja, ela tem um objetivo, deixa eu pegar a minha caneta, ela tem o objetivo de o quê? Investigar melhor sobre algo, entender melhor sobre algo. Então, às vezes, a gente vai fazer pesquisa em UX que tem esse objetivo de ir a fundo para entender melhor um cenário, uma experiência, um problema que está acontecendo. Isso é um tipo de pesquisa. Existe um outro tipo de pesquisa, que é uma pesquisa que você vai usar, que tem um objetivo mais de validação. Ou seja, esse tipo de pesquisa, ele tem um objetivo mais de testar se uma ideia ela tem aderência, testar se um produto ele tem aderência, testar uma funcionalidade. Então, existem pesquisas em UX que você vai fazer que tem um objetivo mais de validação. Ou seja, você vai ter alguma coisa na mão para validar, um produto, uma ideia, um protótipo, uma funcionalidade, e você vai fazer pesquisa, ou seja, você vai de um ponto a outro, muito mais com esse olhar de validar algo que você tem em mãos. Na exploratória, não necessariamente. Você pode ter o objetivo de explorar um cenário, uma experiência, sem ter nada na mão, né? Aqui não. Aqui você vai olhar e você vai validar algo. E você pode ter um outro cenário de pesquisa que é para medir alguma coisa. Então, você pode fazer pesquisas que seu objetivo ele tem um objetivo muito específico de medir ou coletar se uma determinada coisa está funcionando ou não. Ah, eu criei uma nova funcionalidade, quero saber se as pessoas estão usando ou não. Eu mudei o produto, desce dessa forma, eu quero saber se as pessoas estão gostando ou não. Eu mudei a embalagem de tal produto, quero ver se está vendendo mais ou não. Então, esse tipo de pesquisa, ele tem mais o objetivo de medir alguma coisa, se teve sucesso. Com validação, aqui se a gente pensar no diamante, né? Ele seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim. O primeiro diamante, quando a gente pensa no double diamond ou no triplo diamante, o exploratório ele é mais aberto, ele vai investigar um cenário sem um foco específico. O de validação, você já tem ali uma ideia, um protótipo, algo que você quer ver se vai funcionar ou não. Então, é uma pesquisa muito para validar. E o medir, você já tem algo que já está rodando, você só quer saber se aquilo está bom, ruim, bom ou não, funcionando ou não, e coisas do tipo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, exemplos de contexto onde você vai estar fazendo uma pesquisa exploratória. Então, você pode estar fazendo uma pesquisa exploratória para investigar
a rotina de banho dos consumidores e descobrir necessidades não atendidas. Ou seja, essa pesquisa ela é muito exploratória, ela é muito aberta. Ou seja, no fim, eu tenho um cenário ali, né? Que eu tenho um objeto de pesquisa, que é a rotina do banho, eu tenho o meu usuário, que são os consumidores ali, e eu vou olhar aquela relação que eles têm no banho deles para encontrar ali alguma oportunidade, algo que eu posso, enquanto marca, querer atuar. Veja que é um cenário mais exploratório. Né? Embora eu tenha ali um objeto de pesquisa, que é a rotina, e que eu tenha um usuário, ainda não é um cenário muito específico ali. Eu estou entrando para ver o que é que tem. Então, eu vou observar aquela relação para ver o que é que eu encontro. É uma coisa mais exploratória. Quando eu olho uma pesquisa de validação, um exemplo seria: eu vou testar o protótipo de uma nova embalagem, por exemplo, para ver com um grupo de usuário se a minha solução ela realmente resolve o problema de manuseio no banho. Então, eu já tenho um produto, eu já fiz uma pesquisa, por exemplo, exploratória, já vi que as pessoas têm problema de abrir aquela embalagem do shampoo quando estão tomando banho. Eu já pensei aqui num protótipo para resolver esse problema. Eu vou fazer essa pesquisa para validar se aquele meu protótipo ele vai resolver o problema ou não, para que depois eu consiga construir. Então, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que você está com algo na mão que você vai validar. Então, você vai ali trabalhar métodos de pesquisa muito para coletar esse feedback de um produto que já está, ou uma ideia, um protótipo que já está ali contemplado, né? Foi feito. E a gente vai estar falando de pesquisa em UX no cenário onde você vai medir alguma coisa. Então, aqui tem um exemplo. Você pode fazer uma pesquisa onde o seu objetivo é coletar o quanto as pessoas estão satisfeitas e o quanto elas estão conseguindo manusear aquela embalagem no dia a dia. Ou seja, aqui, ó, vou coletar o nível de satisfação para medir a facilidade do manuseio no dia a dia. Aqui a gente está falando sobre o mesmo exemplo em cenários diferentes. Ou seja, aqui eu tenho uma embalagem que ela já foi vendida, que as pessoas já estão usando, eu já quero saber se as pessoas estão conseguindo usar ela fácil ou não. Então, eu vou fazer minha pesquisa com esse olhar de validar, de medir se as pessoas estão conseguindo usar aquela embalagem, se está sendo fácil ou difícil. Aqui na etapa anterior, eu ainda não tinha o produto. Eu ia conversar com as pessoas, fazer uma pesquisa para testar esta ideia que eu acho que ia resolver esse problema. E aqui na etapa anterior, eu ainda nem tinha descoberto que eu tinha um problema de manuseio. Aqui eu ainda ia só investigar como as pessoas estavam tomando banho para encontrar alguma oportunidade. Então percebe que você tem uma pesquisa em UX no mesmo contexto ali, só que ela tem objetivos diferentes. Eu vou ter uma pesquisa mais aberta para explorar um cenário, uma relação, uma experiência de uma pessoa com o produto. Eu vou mais no intuito de validar, então eu vou mostrar algumas coisas para o usuário, seja um protótipo, uma ideia, apresentar uma solução, um conceito de algo e ver e coletar feedback para ver o que eles acham. E no outro tipo de pesquisa eu vou medir. Então, eu vou usar algum método que as pessoas consigam avaliar. Uma nota, gostei, não gostei, tá fácil ou não tá. Mas é um outro objetivo. Então, esses são as diferentes etapas, os diferentes objetivos nos quais você pode fazer uma pesquisa. Então, qual é a característica de uma pesquisa exploratória? Como eu falei, ela é mais ampla. Então, ela é mais aberta. Você vai entender a relação de uma pessoa com o produto, como é que a experiência de uma pessoa com um canal de televisão, a experiência das pessoas de locomoção usando o Uber, ela é mais ampla. É como se você estivesse entrando no lago para descobrir ali o que, que tem. E depois da exploratória você vai ver que tem problema aqui, isso aqui tá bom, isso aqui não funciona. Então, depois da exploratória é que você vai até dizer, ó, o problema tá aqui, vamos tentar resolver esse problema daqui. Então, a exploratória ela vai muito com esse objetivo. Quando a gente pensa ali no desenvolvimento de um produto, né, essa etapa é muito o que a gente chama do discovery inicial. Então, é o discovery de um produto. Quando a gente pensa ali no triplo diamante, deixa eu ver se ele passa aqui. Ó, aqui, ó, quando a gente pensa no triplo diamante, é como se esse momento do exploratório ele tivesse aqui, né? Então ele está aqui nesse momento inicial, né? Tá aqui. Ó, meu mouse resolveu não pegar, mas ele está aqui, ó, nessa parte exploratória. Esse seria esse primeiro diamante, onde a gente vai explorar mais o nosso cenário de pesquisa. A gente não vai muito com um foco específico, né? A gente tem um foco numa relação, uma experiência mais ampla.
Vamos ver aqui o outro cenário. Quando a gente fala de uma pesquisa de validação, quais são as características de uma pesquisa de validação? Então, a pesquisa que ela é mais direcionada, como o nome diz, para validar algo. Então, você já vai com um olhar de validação. Você não vai com um olhar tão aberto do que é que eu vou encontrar nesse lago, né? Como uma pesquisa exploratória. Você vai com um olhar mais de, eu preciso olhar isso aqui que eu quero validar, eu preciso olhar as pessoas e preciso coletar um feedback da relação delas com isso aqui, né? Então, quando a gente pensa numa etapa de desenvolvimento do produto, isso vai estar ali muito naquele meio da prototipação, quando a gente vai criar um protótipo e coletar feedback do usuário para ver o que ele acha, né? Então, estaria muito naquele meio do caminho. E quando a gente fala sobre medir, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa em UX com o objetivo de medir. Quais são as características desse tipo de pesquisa? Então, é uma pesquisa que tem um foco muito específico, como o nome diz, em medir alguma coisa. Então, ela já vai muito com aquele olhar de medir se aquele produto, aquela funcionalidade, aquele serviço, ele está funcionando. Se a gente pensa numa esteira de desenvolvimento do produto, já é lá no final, quando o nosso produto está rodando, e a gente vai capturar esses feedbacks das pessoas. Então, quando a gente olha aqui, vamos ver alguns exemplos de uma pesquisa exploratória que você poderia estar fazendo. Então, uma pesquisa exploratória poderia ser investigar como as pessoas descobrem novos conteúdos e decidem se vão assistir ou não. Veja que é mais aberto. Eu não quero olhar se as pessoas estão clicando no botão de botar a legenda, né? Eu quero explorar como as pessoas elas descobrem novos conteúdos. Então, veja que é um cenário mais aberto. Quando eu penso em validação, um exemplo de um desafio que você poderia estar fazendo seria já validar um protótipo de uma nova funcionalidade chamada sugestão por humor, para checar se as pessoas elas usam isso e elas se sentem ajudadas por aquilo. Então veja que aqui eu estou investigando algo mais aberto. Como as pessoas descobrem novos conteúdos? Quais critérios elas usam? Aqui eu já entendi que elas precisam de uma ajuda, eu criei essa funcionalidade e eu quero saber se as pessoas, baseado nessa ideia que eu tive, vão achar que isso é útil para poder conseguir implementar. E aí, numa pesquisa de medição, você vai medir se essa sugestão ela reduziu o esforço das pessoas em escolher um filme. Ou seja, as pessoas estão usando isso aqui, se elas estão usando e estão lá no final satisfeitas, diminuíram o tempo de escolha, por exemplo, de um conteúdo. Então, veja que aqui são pesquisas feitas no mesmo cenário, com objetivos diferentes. Mas beleza, mas o que isso vai implicar na sua pesquisa em UX? Então, primeiro, a necessidade de fazer escolhas. Quando a gente pensa na pesquisa exploratória, justamente por ser uma pesquisa mais ampla, né, mais abrangente, você vai se deparar com um cenário muito aberto. Você vai encontrar muita coisa. Porque, como não teve um filtro, né, você vai chegar lá e ver, oh, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é um aqui, isso aqui é um aqui. E pode ser que tenha muita coisa que você possa encontrar e você não vai ter tempo de explorar tudo. Então, talvez, a depender do cenário, numa pesquisa exploratória, você vai precisar começar a fazer escolhas. Então, ó, existe tudo isso aqui, vamos focar melhor numa pesquisa exploratória, mais nessa parte daqui. Dá para a gente pesquisar tudo isso. Então, numa pesquisa exploratória, você começa a fazer escolhas do que você vai olhar, porque você vai ver um cenário muito amplo. Ou você pode mapear um cenário amplo, só que de forma mais rasa, né? Não com tanta profundidade. E aí, uma outra coisa que vai implicar na sua pesquisa é o método. Então, você vai precisar usar métodos de pesquisa que sejam mais exploratórios, né? Que você vá lá mais de ver as coisas e levante mais dados. Não é um método muito de medir, né? É um método mais de capturar dados abertos ali, no cenário mais aberto. Quando a gente pensa na validação, numa pesquisa que você vai fazer que tem o objetivo de validar uma ideia, um protótipo, uma funcionalidade, um produto, como é que isso vai implicar na sua pesquisa? No método. Então, aqui você vai precisar usar mais métodos que tenham esse olhar de teste. Métodos que tenham esse objetivo de testar uma ideia, testar um conceito, testar um produto, testar uma funcionalidade. Então, são métodos que vão mais para esse lugar de teste e menos para esse lugar exploratório, já que aqui você começa a ter um escopo mais definido
do que você vai olhar. É aquela relação da ideia com aquele usuário específico. E quando você vai fazer uma pesquisa em UX com o objetivo de medir alguma coisa, aí você vai ter aqui um foco mais restrito na pesquisa. A sua pesquisa ela é basicamente para medir aquilo ali. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Você pode ter um foco restrito e na hora que você for fazer essa medição, você perceber que, eu até medi se as pessoas estão usando ou não, mas eu comecei a perceber que tem outras coisas que estão impactando as pessoas em usar aquela funcionalidade, que a minha pesquisa agora não vai conseguir capturar porque ela é uma pesquisa só para medir. Então, o que é o ruim aqui? É que você não vai conseguir se aprofundar nas outras coisas. Então, nesse tipo de pesquisa, talvez você precise mapear que, existem esses outros pontos que também estão influenciando as pessoas a não usarem essa funcionalidade. Mas não é o escopo da pesquisa. O escopo dessa pesquisa é só olhar para se as pessoas estão usando ou não. Mas eu descobri que tem outras coisas que estão impactando. Então, essas outras coisas você pode registrar e depois elas serem usadas para uma nova pesquisa exploratória. Então, sempre os extremos eles podem trazer essa escolha que você precisa fazer, né? Então, se uma pesquisa ela é muito aberta, pode ser que você se depare com um cenário em que você vai precisar fazer escolhas do que você vai pesquisar mais a fundo, já que existem tantas possibilidades. E se for uma escolha, uma pesquisa mais fechada, que tem o objetivo só de medir, você pode entender que existem outras coisas que precisam ser exploradas, que precisam abrir mais a pesquisa. E aí pode ser uma nova pesquisa exploratória. Então, numa pesquisa de medir, que tem o objetivo de medir algo, você vai ter um foco mais restrito, né? Porque você está olhando só para aquilo que você quer saber se está funcionando ou não. E, mais uma vez, você vai precisar usar métodos de pesquisa que sirvam para medir. Então, vai ser um método de pesquisa mais de coleta ali se algo está funcionando ou não, do que um método de pesquisa exploratório, né? É óbvio que você pode ter pesquisa de UX que vão ter um pouco disso tudo aqui, né? Ah, é uma pesquisa que quer medir se uma coisa está funcionando, mas ao mesmo tempo explorar os porquês, né? Mas o que eu quero que você saiba é que a pesquisa exploratória, ela tem métodos que são mais de explorar. Uma pesquisa com o objetivo de medir tem métodos específicos para medir. Se você vai fazer uma pesquisa que vai ter um pouco dos dois, você vai precisar olhar para métodos que capturem informações desses dois tipos, para medir e para explorar. Então, isso é um pouco de como o objetivo da pesquisa vai impactar a sua pesquisa. Então, você precisa, toda vez que estiver fazendo uma pesquisa em UX, entender, essa minha pesquisa aqui, ela tem qual o objetivo principal? Lá no final, quando a gente estava na aula de fotografia e uma pesquisa, que eu mostrei os elementos, que você sai de um ponto e chega em outro. Lá no final, o seu principal objetivo é explorar e trazer aprofundamento de um problema, apontar oportunidades, apontar problemas. O seu objetivo ao final é validar uma ideia, uma funcionalidade, um serviço, ou a sua ideia, seu objetivo ao final é trazer o resultado de algo que funcionou ou não funcionou, ou seja, é medir. Então, quando você está fazendo uma pesquisa em UX, você precisa entender o seu objetivo principal lá no final, é chegar numa exploração aprofundada, numa validação de algo, ou na medição de uma funcionalidade, de um serviço, de um produto. Então, isso é muito importante, por quê? Porque durante a sua pesquisa, você vai estar escolhendo métodos de acordo com o seu objetivo principal, tá? Então, isso é um pouco do que eu queria trazer para vocês da variável de etapas e objetivos da pesquisa em UX. Na próxima aula, a gente vai ver a sexta variável que impacta na sua pesquisa em UX.